Muito bem. Hoje então vamos falar aí sobre o processo de socialização. Bem, quando a gente fala de socialização, é importante a gente partir da ideia que ninguém é uma ilha e de que o ser humano, como dizia Aristóteles, tem uma natureza política, tem uma natureza social. Nós tendemos naturalmente a formar grupos, a formar associações. Então, partindo dessa natureza social do homem, então a gente vai investigar, entender o que vem a ser esse fenômeno chamado socialização e identificar aí algumas características e fases desse fenômeno. Muito bem. O que nos permite viver em sociedade? Bem, quando nós tomamos consciência de que estamos no mundo, nós então percebemos que já existe toda uma organização, um ordenamento natural das coisas. E, de alguma forma, nós vamos absorvendo todo esse ordenamento, que seriam as regras, os costumes, a linguagem, hábitos alimentares, vestuário. Então, toda essa cultura que existe passa a entrar dentro da gente, né? Passa a fazer contato e moldar a nossa consciência. Então, a socialização, ela é esse processo onde o indivíduo, dentro de um coletivo, vai então absorvendo determinados hábitos, rotinas, comportamentos. Mas veja bem, é a nossa própria natureza social que nos permite a socialização e a necessidade de se proteger, de compartilhar, né, a nossa história, a nossa vida, as nossas necessidades, nos faz então formar grupos. Tá? Muito bem, então isso é o que nos permite formar a sociedade. É ter interesses comuns, ter ordenamentos comuns, claro, não unânimes, absolutos, mas alguns pontos em comuns que nos permitem então aceitar determinadas regras, ordenamentos e comportamentos. Muito bem. Então, a primeira forma de socialização é na família, onde a gente aprende de alguma forma a hierarquia, o respeito, aprende os primeiros ensinamentos, a se alimentar, a, a andar, enfim, umas noções de certo e de errado. Aí depois, então, em volta dos 5 anos, normalmente as pessoas vão ter a socialização na escola, onde vão interagir com outros colegas, que vão ter outros costumes. Também algumas crianças vão ter socialização na rua, nos lugares que elas frequentam, lugares de esporte, shoppings, enfim, que seria a vizinhança. E já na fase adulta, muitos, né, até aqueles que começam a trabalhar antes, mas vão ter essa socialização no mercado de trabalho. Então, onde vai assimilar as regras, também a ideia de hierarquia, a ideia do salário, a ideia de prover o próprio sustento, coisas que em fases anteriores, naturalmente, muitas crianças não seriam responsáveis por isso, apesar da gente saber que é a realidade de muitas pessoas, né? Muito bem. Então, a socialização, porém, não é simplesmente a gente aderir, a se ajustar a determinados padrões sociais, mas a partir do momento que a gente adquire uma certa autonomia do pensamento, ou seja, pensar por conta própria, refletir, analisar, comparar, desenvolver o nosso senso crítico, então a gente passa, de alguma forma, a querer
mudar alguma coisa, discordar de um ponto aqui, propor um outro ponto ali. E aí então vai haver uma tensão entre aquele mundo que já está pronto e o mundo que eu gostaria de ter, né? Então, um mundo real, com todas as suas imperfeições, o mundo já estabelecido pelos antigos, e o mundo que a nova geração deseja, que pode ser um mundo de continuidade, aperfeiçoamento, ou pode ser um mundo de ruptura, onde a nova geração vai contestar, né, radicalmente, é, muitos pontos dos mais antigos. Então isso seria também uma forma, né, onde vai haver aí um certo, vamos dizer assim, um conflito, né, de paradigmas, de visões de mundo. Bem, dois filmes que trabalham bem essa natureza social. Aliás, três filmes que trabalham bem essa natureza social do homem, e essas interações, eu vou fechar aqui, seriam o filme O Náufrago, né? Onde um espécie de empresário, ele tá num meio que deixa a família sempre em segundo plano, se dedica mais ao trabalho que a própria família. E aí um dia ele vai fazer uma viagem internacional e o avião dele sofre um acidente, ele cai numa ilha e aí ali ele é o único sobrevivente. E então esse filme representa muito bem esse conflito entre um indivíduo que já foi socializado, ou seja, passou por todos os processos de socialização, já está na fase adulta, mas ele cai numa ilha e aí fica solitário, né? E aí é interessante que no filme ele cria ali uma figura, né? Ele pega uma bola e ele desenha um rosto, ele conversa com esse objeto, mostrando aí essa natureza, né, do ser humano de se comunicar, de linguagem, de olhar para o outro, né, mesmo que esse outro, no caso do filme, seja algo fictício. Né? Então um sofrimento muito grande que o filme apresenta, né? Essa busca pelo outro, essa natureza social. Agora, esse outro filme aqui, esse daqui é o Náufrago. Agora, esse outro aqui, a gente vê nessa foto, esse sujeito aqui, é o Enigma de Caspar Hauser, aonde então nós vemos um processo um pouco invertido do que nós vemos no Náufrago, pois aqui o filme inicia com o indivíduo numa torre e conforme ele vai se desenvolvendo, né, nós observamos que esse sujeito que vive preso, né, praticamente um prisioneiro numa torre desde pequeno, ele simplesmente recebe algum alimento por baixo um buraco ali e ele praticamente não tem nenhuma interação com a sociedade, né? Ele cresceu por muito tempo numa torre e ali ele não sabe falar, não sabe escrever, ele praticamente vive como um animal, né? Simplesmente satisfazendo os instintos de fome, sede, os instintos básicos. E um dia esse sujeito que cuida dele, que aparentemente já está numa idade avançada, ele abandona o Casper Hauser, né, numa rua e aí é onde esse indivíduo fica ali por horas parado com o bilhete na mão e aí então ele vai ter o seu primeiro contato, vamos dizer assim, com a sociedade, com várias pessoas. Ele nem sabe falar, não sabe se alimentar com um garfo, a questão das roupas, não sabe tomar banho, enfim, não sabe nada. E aí então vai ter todo um conflito dessa sociedade tentar, vamos dizer assim, adequar ele, ajustar o Casper, né, aos costumes, à religião, aos hábitos, à etiqueta, aos comportamentos, padrões da sociedade. É muito interessante. O terceiro filme, que é um filme mais recente, deixa eu ver aqui, é
é o filme Perdido em Marte, Matt Damon, que também, né, mostra aí a história de um astronauta que vai fazer uma missão em Marte e acaba, no fim, ficando ali sozinho, né? E praticamente sozinho e apenas interagindo por um sistema de stream, né, com a Terra, e depois até isso mesmo começa a dar problema. Tá? Então também a questão aí da distância é algo bem parecido com o náufrago, né? Só que algo já é, trazendo para um lado da ficção científica, do futurismo. Mas também é algo, você ao assistir esse filme, você sente esse desespero, essa angústia do ser humano que se vê distante de casa, longe dos outros, longe do social. Então são três filmes: O Náufrago, O Enigma de Casper House e O Perdido em Marte, que vão mostrar muito bem essa natureza social que nós temos, que a gente chamaria socialização. Uma rápida pesquisa aqui no Wikipedia, né, para não passar em branco, a gente vai ver aqui vamos ver o que a Wikipedia fala. Socialização é a assimilação de hábitos característicos do seu grupo social. Todo o processo através do qual um indivíduo, ou seja, né, a pessoa também, se torna membro funcional de uma comunidade, assimilando a cultura que lhe é própria. É um processo contínuo que só se encerra na morte, realizando-se através da comunicação, sendo inicialmente pela imitação, na fase infantil, as crianças imitando os adultos, para se tornar mais sociável. O processo de socialização inicia após o nascimento e desenvolve-se através, primeiramente, da família ou outros agentes próximos da escola, dos meios de comunicação de massa. Importante também esse ponto. Hoje em dia também nós temos a socialização virtual pelas redes sociais, que é um fenômeno, né, mais novo, pensando a longo prazo aí. E dos grupos de referência que são compostos pelas bandas favoritas, atores, atletas, super-heróis, que também vão causar uma certa admiração, um efeito mimético, cópia, né, nas gerações aí, nos grupos. A socialização é o processo através do qual o indivíduo se integra no grupo em que nasceu, adquirindo os seus hábitos e valores característicos. É através da socialização que o indivíduo pode desenvolver a sua personalidade e ser admitido na sociedade. Em outras palavras, socialização é o processo de adquirir conhecimento social e é o processo que transforma o ser humano de um ser biológico, ou seja, mero animal, para um ser social, racional, livre. Tipos de socialização. Aqui é tirado esses tipos do livro A Construção Social da Realidade, Tratado de Sociologia do Conhecimento, por Peter Berger. Então, o que o Peter Berger chama de socialização primária? O ser humano aprende a viver em sociedade através da transmissão de regras, normas, linguagem e comportamentos. O início dessa transmissão, durante a infância, é o que pode ser chamado de socialização primária. O processo de socialização começa com a interiorização do mundo exterior, ou seja, quando a criança passa a captar o comportamento de outras pessoas, estabelece sentido para o mundo que vive. A partir da interiorização surge a identificação. O indivíduo vive e compartilha da realidade de outros sujeitos, principalmente aqueles com que forma vínculos afetivos. A socialização primária é a fase mais importante do desenvolvimento social, pois define para a criança qual o seu papel na sociedade, importante fundamento que formará a sua identidade. Aí toda a preocupação também com a formação básica, educação básica, né?
a questão dos desenhos, a programação que essa criança assiste, um ambiente saudável, vai refletir no futuro adulto. E a socialização secundária é qualquer processo posterior, subsequente, que introduz um indivíduo já socializado em novos setores do mundo, objetivo, ou seja, do mundo já pronto, do mundo que já estava aí, antes da gente nascer. Da sociedade, escola, grupos de amigos, trabalho, igreja, nas atividades dos países para os quais visita, quem pode, imigra, existindo uma aprendizagem das expectativas que a sociedade ou o grupo depositam no indivíduo. Então é isso, né? A socialização, ela é algo extremamente importante para nosso desenvolvimento, praticamente algo inevitável, e no mundo de hoje é muito importante a gente estar refletindo a qualidade da nossa socialização. Quais são os hábitos, os costumes, as noções, as visões de mundo, as crenças, vocabulário, enfim, quais são essas culturas, múltiplas culturas, nós hoje em dia temos acesso, que estão realmente de fato contribuindo para que nós nos tornemos seres aperfeiçoados, melhorados, lapidados, né? Porque de fato é isso que a gente busca com a educação, né? Ser um pouco melhor do que meros animais, né? Então a socialização ela tem esse papel também de conferir uma dignidade, algo a mais ao ser humano. Então, vou encerrando por aqui. Espero que vocês deixem aí a participação de vocês nos comentários. Até a próxima.